paciente pode ser dólico facial, que é face redonda, comprida, equilibrado ou desequilibrado e ter um padrão 1, 2 e 3 ainda. Ele pode ser mesofacial, com uma face mais equilibrada, os terços proporcionais e bases bem relacionadas entre si, maxila e mandíbula, em torno de 42% da população, e ter os terços proporcionais. E ser padrão 1, 2 ou 3. Então eu tenho tipo e padrão. E eu posso ser braquifacial. O braquifacial, então, a largura, ela é muitas vezes maior que a altura, ou às vezes ela é igual. Aí eu tenho que entrar aí na questão muscular. Às vezes ele tem uma musculatura muito desenvolvida, ou levemente alterada, ou moderadamente alterada, especialmente a massetérica. Por isso que eu estava falando para vocês outro dia sobre profundidade facial desse paciente braquifacial especialmente. Esse paciente braquifacial especialmente, que a distância bigoníaca aqui, ela é maior do que a distância bizigomática, que aí, se ele inclusive entrar num processo de bruxismo diurno e noturno, apertamento dentário, essa distância vai ficando maior ainda. Além dele ter problemas de distúrbios de DTM ou de distúrbios de dores musculares, de masséteres e temporais e de outros músculos relacionados, dores, cefaleia tensional de origem muscular na região de temporal anterior, ele vai desgastar as unidades mais importantes do nosso sistema estognático, se chama dente, e nós precisamos utilizar desse fármaco maravilhoso que se chama toxina botulínica, que veio para levar essa musculatura à normalidade funcional, porque eu não posso ficar com ela forçando essas unidades. Então, no paciente que vai bichectomizar especialmente, aí quando se diz que é a bola de Bichat, que está forçando, levando ao processo de envelhecimento na musculatura massetérica, que o dia inteiro que o paciente está mastigando, falando, conversando e forçando, está levando essa musculatura para baixo juntamente com esse músculo forte e depressor da face inferior, e mais outros aqui, que o meu é fortíssimo, porque eu falo muito, expresso exageradamente. Olha, inclusive ele está forte, hoje eu coloquei toxina, espero que eu vou ficar muito mais rejuvenescida nesse aspecto, pessoal. Brincadeiras à parte, mas eu tenho esse músculo muito forte, que é o depressor do ângulo da boca. O mentoniano também, ele é bem forte. O modiolo, que é esse músculo, essa abraçadeira que força todos esses músculos, prendem ele. Depois eu vou entrar num dia nessa musculatura com vocês. Então, esse paciente braquifacial, que não é o meu caso, a minha musculatura não é forte, minha musculatura normal nunca foi. O paciente braquicefálico, normalmente, ele já tem um músculo bem expressivo, mostrando ele até bem formado aqui. Se o paciente, ele tem ele mais forte ainda, e se ele entrar num processo, que eu gosto de usar um verbo que eu falo bruxar, mas não é ranger, né? Eu acho bonito falar bruxar. É o bruxismo. Apertar, ranger, forçar a musculatura diurna ou noturna. Ele vai fazer com que ou os dentes vão começando um processo de desgaste, xerostomia, dor muscular, e ele precisa entrar num processo de uso de placa e fármaco, de outros tipos de tratamentos, inclusive buscar outros profissionais para ajudá-lo, porque ele precisa melhorar o estresse, que também leva, diminuir a medicações. Muitas vezes a toxina ajuda muito nesse aspecto. O que vai acontecer em relação
a essa morfologia facial. A morfologia facial, eu não removo o osso e a forma do esqueleto facial. Esqueleto facial é osso. Então, quando eu removo bola de Bichat em pessoas com esqueleto ósseo padrão 1, ele é padrão 1, padrão 2, ele é padrão 2, padrão 3, ele mantém padrão 3. Eu tenho que saber se ele tem um osso malar expressivo do padrão 1, um osso malar inexpressivo do padrão 3, ou um osso malar muito expressivo do padrão 2. Então nós vamos colocar algumas fotos aqui para eu mostrá-los um pouquinho em relação a esses padrões, para vocês entenderem em algumas. A maioria de vocês conhecem esse personagem fantástico da Fórmula 1, né? Que é o Schumacher. Tem uma face longa. Olha como que ele já mostra um sulco nasogeniano super expressivo. Ele aí já está com facetas dentárias. Eu vou mostrar uma outra foto em que ele está sem as facetas dentárias, está muito mais envelhecido, para mostrar para vocês que é muito importante ajudar com a harmonização ou a reabilitação oral, rejuvenesce, porque eu preciso de dentes para que não mostre tanto envelhecimento nessa área. O nariz dele bem para baixo no processo de envelhecimento. E o malar dele é pobre, ele é birretruso, face longa. Então eu vou mostrar. Então olha aqui, olha como que ele é bem birretruso, e o lábio para trás, o queixo para frente, ele é face longa, mas sela a boca, bem afundado aqui nessa área aqui. E agora, olha aqui, sem tratar os dentes, arcada fechada, que eu achei por acaso, procurando como que o processo de envelhecimento para um paciente padrão esquelético, face longa, birretruso, especialmente porque ele tem arcada, ali ele está com a arcada fechada, mordida cruzada posterior, arcada bem fechada, não tem nada que ele tratou para ajustar isso. Depois ele tratou naquela foto que vocês viram lá. Ali ele já fez reabilitação oral e já está com um aspecto melhor. Se eu fosse fazer nele a harmonização orofacial, a gente tem que tratar e reestruturar com implantes faciais, com N procedimentos. Isso aí é da escolha e da condição financeira do que a pessoa, o profissional que está fazendo, optar. Em relação ao filho, então, o filho jovem, olho azul, parece, certamente ele fez ortodontia, por isso que ele está assim, ou então ele puxou a mãe em nível dentário internamente. Mas do lado de fora, ele é muito jovem para estar expressando um sulco nasogeniano tão profundo, porque ele tem características semelhantes ao pai. Um paciente, uma pessoa, um indivíduo nessa idade, se ele tiver padrão normal, ele não pode expressar um sulco nasogeniano tão profundo. Isso é padrão facial. Aí eu vou mostrar para vocês um outro personagem, pai e filho. Então, o Felipe Fiuk, ele tem um padrão quadrado. Ele é um padrão morfológico braquifacial. O terço inferior é menor, parecido com o superior. Ipsis literis, parecido com o pai. Isso reflete no supercílio, que é reto sobre o rebordo ósseo. Por isso que o paciente padrão braque é difícil você fazer arqueamento facial de sobrancelha e de supercílio nele, porque já veio de fábrica o supercílio reto.
A mesma coisa, o pescoço. O masseter é forte, tá? Só ir lá e apertar o dedinho no masseter dele, que a placa motora, ela pulsa forte. Se ele for estressado aí, que o masseter vai pulsar mais, vai depender de vários fatores. Às vezes é normal, pode ser, mas em algum momento ele pode ficar hipertrófico. Então, a distância bigoníaca é parecida com a bisigomática. Se eu quiser diminuir isso, porque às vezes um paciente nessa condição, ele quer ficar mais triangular, porque esse paciente tem uma característica de personalidade forte. Quadrado ele mostrou no programa de reality. Ele é mais quadrado, ele é mais certinho, ele é ranzinza, ele já vem de fábrica, a personalidade, o dente é reto, o dente dele é retinho e curto. Eu ficava olhando para o dente dele lá e observando. No futuro, para ele diminuir o processo de envelhecimento, para o lábio dele não desaparecer, ele vai ter que aumentar a coroa clínica dos dentes e colocar lábio. Olha, o pai dele, o lábio já está desaparecendo, o lábio superior, o nariz desce, a pálpebra cai sobre a sobrancelha mais jovem, então eu preciso estar fazendo trabalho de harmonização mais cedo. Muitas pessoas já nos procuram em relação a isso, mas o malar é muito expressivo. Eu não tenho problema de malar, quase nunca essa pessoa vem para me procurar cedo para tratar essas ruguinhas de flacidez. É só a flacidez, mas não é aquela olheira caída e profunda como a minha é, porque eu sou padrão 3 e foi cedo. Cedo. Quem tem padrão 3 já desde cedo mostra não tem depressão infraorbitária, então o tecido não entra para dentro da depressão. O contrário do padrão braquifacial. Olha aqui como que tem uma força na mandíbula que mostra que, olha, a forma do masseter dele está mostrando ali do lado. E nem o sulco ele não aparece cedo. Tá aparecendo o Fábio ali. Às vezes ele não tá tratando tanto, né? Não tá preocupado com isso, mas poderia. Quem trata cedo o padrão BRAC, Angelina Jolie, Fernanda Paz, Renata Vasconcelos, que está se cuidando. Tem que cuidar especialmente do pescoço, porque o músculo masseter e todos os depressores, todos, e o platisma, puxa a face para baixo, juntamente com a bola de bichar, que é forte aqui, leva o Joe muito cedo e mostra aqui. Não leva tanto porque o malar segura, mas muitas pessoas levam mais a força, o problema no pescoço. Segura aqui por conta do masseter ser forte, ele vai ficando estruturado. Mas o que mostra bastante, eles vêm até a gente, é por conta mais do pescoço, porque a força está puxando muito aqui. Todos os músculos depressores têm uma força maior de puxada no sentido da gravidade. Então, padrão BRAC pode ser 1, 2 ou 3. Aí nós temos o padrão dólico, né? Nós já falamos lá, padrão dólico, falamos do padrão médio, falamos do dólico, que é o Schumacher, Regina Casé é padrão dólico, tem até... Agora ela está fazendo tratamento, ela melhorou bastante esse aspecto por conta da reabilitação oral. Eu acho que com o envelhecimento, o padrão dólico, ele ajuda o processo de envelhecimento, ajuda o padrão dólico, porque o processo de envelhecimento leva à quadralização facial. Então, como eu vou ficando menor aqui, se ele já é alto, vai ajudar demais. Então, padrão dólico facial equilibrada, protrusa, né? Biprotrusa, diferente. Esse padrão dólico, ela tem uma malar que ela é jovem, então não está mostrando alterações, mas quando você vê aqui, numa outra foto, olha, ela tem um malar expressivo de qualquer jeito, é uma dólico equilibrada, né? Que o malar ajudou, então, a manter o equilíbrio da face. Mas daqui a pouco,
o padrão dólico, que mostra primeiro são as olheiras. Está aqui o outro colega dela, que tem um padrão equilibrado, ó. Primeiro vou voltar aqui só para mostrar a Regina. Olha lá, Regina é a filha. A filha é dólico, jovem, e mostra sulco naso já na hora que sorri, né? E tem um pouquinho também de sorriso gengival aparente, já sendo mostrado por conta do padrão dólico. Então, é o mais comprido, né? Mas a filha é mais equilibrada, jovem, do que a Regina. Se vocês olharem a foto da Regina jovem, ela é mais comprida, com uma gengiva muito aparente, desequilibrada, porque a face inferior é maior. Essa outra do BBB que eu coloquei aqui para vocês verem, é a Lumena, que já é o padrão, que a face é mais curta e tem deficiência de malar. Olha lá como que o malar é pouco expressivo. Então ela tem uma maxila retruída, um padrão 3. A gente fala de deficiência relativa de maxila. E ela tem também o queixo ali, ó, muito rígido ali, né? Então ela tem o músculo hiperativo. Olha como que o lábio inferior vai à frente do que o superior. Por isso que a harmonização, você tem que analisar todos esses aspectos. A gente analisa os aspectos de padrão de musculatura, especialmente. Então o malar dela é pobre. Olha lá como que pobre que eu digo, gente, em forma de não ser expressivo na face. A outra foto dela aqui, ó, que eu peguei por acaso aqui no Google, só para mostrar em forma de padrão. Olha como que o malar lá é pobre. Olha, fotos de frente também. Então, quando vocês veem aí, onde que o pessoal está fazendo, eu quero fazer preenchimento de malar, porque malar é uma protagonista da face média. Então, quando ele é expressivo, eu não tenho problema de olheira quando eu tô jovem, só quando eu vou chegando de 35, 40, e se eu já quiser prevenir os problemas que a gente começa a perder estrutura, especialmente no coxinha de pouso medial aqui, que é dividido, né? A face a gente começa a dar nomes anatomicamente, e aí vai desestruturando de dentro para fora, quando a gente vai reabsorvendo o osso nessa área aí, e a olheira vai ficando aparente, porque o tecido de fora encosta no osso, e os tecidos também vão perdendo estrutura. Colágeno, né, que é a proteína que mais dá densidade para a nossa pele. E eu tenho também, olha aqui, ó, esse outro aqui que tem um malar bem estruturado, face quadrada, olha que face, que mandíbula quadrada. Olha uma sobrancelha mais alta, musculatura força mais de um lado que do outro. Sobrancelha, perdão. Ele, quando a gente pega ele no ângulo mais baixo, a olheira aparente lá. Olha lá, o tear trough lá já sendo, o tecido conjuntivo já é menos espesso aí, o subcutâneo é a mesma coisa, e ele tem problemas lá ali, a olheira, eu já tô perdendo aqui na região de gordura aqui, de coxinha de pouso, na depressão infraorbitária, o tecido não entra, porque é o local que começa a envelhecer ali, perda de tecido, de gordura no coxim profundo, na área medial, de gordura medial, e de SUF, de compartimento de gordura superficial. Então, dependendo do padrão e dependendo da idade, de qualquer jeito nós temos que reestruturar esses compartimentos que vão sendo perdidos com a idade, mas é morfológico. É padrão. Ela, olha, já está totalmente estruturada, é malar, está estruturada, a face é quadradinha, é uma paciente que tem os terços bem proporcionais. Padrão
pode falar de um braque, meso para braque, depende da musculatura se é forte. Tem os terços bem proporcionais. Olha a Sara. Por que a Sara foi reestruturada no malar? Porque ela é um paciente padrão 3, com deficiência relativa de maxila. O lábio superior dela está para trás do inferior, o inferior muito protruso. O superior tem que ir para frente do inferior, porque ela tem uma deficiência relativa de maxila na análise frontal. A sobrancelha está mais alta do lado esquerdo do que o direito, né? Então a gente vai ter que analisar as assimetrias faciais. Então olha quando ela conversa, como que você vê que o sulco já está bastante expressivo e proeminente, com mais de um. Por quê? O paciente que tem, eu mesma sou uma parecida com ela, padrão 3, por deficiência relativa de maxila. Quando a gente sorri, e quando eu não sou tratada e comecei já a expressar essa reabsorção óssea nessa área, o osso é pouco expressivo e deficiente, a minha olheira aparece mais, especialmente se eu abaixar mais o rosto. A Lumena é igual, a face é um pouco diferente, mas ela também tem deficiência relativa de maxila padrão 3 ou leve 3, classe 3 esquelética, por deficiência relativa de maxila. Então, e eu coloquei só algumas pessoas para vocês verem a diferença. Olha aí. A Ivete Sangalo tem uma face mais longa, é uma paciente dólico equilibrado, porque os terços são proporcionais, e a Xuxa é quadrada. Paciente quadrado mais braque para a Xuxa, a sobrancelha está totalmente sobre o rebordo ósseo, e quando ela fecha o olho, quando ela sorri, quase não vê olho. O contrário da Ivete, tem mais espaço para colocar sombra, dá mais arqueamento de sobrancelha, o olho aparece mais porque ela é uma face longa, e tudo tem a ver com padrão facial. E quando você vai então fazer as harmonizações, a gente precisa analisar esse padrão facial para dar proporções, simetrização e equilíbrio na face de acordo com cada uma, em especial o desejo do paciente, mas o equilíbrio tem a ver com essa morfologia. Então a gente tem que olhar, olha, os terços, os ângulos. Oi, Eduardo, meu querido, tudo bem? Prazer tê-lo aqui também. Então os ângulos, olha, então a distância bigoníaca em relação à distância bigoníaca aqui em relação à bisigomática, o ideal é que a bisigomática seja maior por conta do processo de envelhecimento, 10 a 16%, né? Então, ângulos também, o frontonasal em torno de 130, o ângulo nasolabial é em torno de 100 a 110. No processo de envelhecimento, o nosso nariz ele vai caindo porque ocorre uma reabsorção aqui na área nasal. A gente tem aqui também o ângulo mentolabial, olha, em torno de 135, é uma média, isso tudo é muito relativo, depende da morfologia do paciente, às vezes pode ficar um pouquinho diferente disso. A mesma coisa, como a gente sabe, em relação ao lábio superior, em relação ao inferior, que ele pode ser do mesmo tamanho, então o inferior é que pode ser maior, o que não pode é que o lábio superior seja maior que o inferior, então a gente tem algumas medidas que a gente tem que relativizar, né? Em relação ao nariz também, em relação ao tamanho da distância intercantal interna, né? A gente tem várias medidas que a gente tem que analisar, distância bipupilar relacionado com a base nasal, mesma coisa da comissura da boca em relação ao mento, que no homem pode até ser um mento um pouquinho mais largo por conta da morfologia. Então a gente tem várias análises que já foram descritas especialmente por Bergman e Arnett nas análises cirúrgicas, cirurgia bucomaxilo, análises de padrão por Capelosa Filho, McNamara. Então a gente tem vários autores aí que devem ser mencionados por Omar Gabriel, né?
que analisou tanto os padrões de brasileiros e das raças e comparou com outras, e para que a gente analisasse tanto as raças quanto a barra central da beleza, nariz, lábio e testa nessa área, que é o que mais as pessoas querem, porque é onde a gente se vê em frente ao espelho todos os dias, né? E quando a gente então trata com toxina o frontal, que é o músculo levantador do supercílio, e a gente, especialmente no paciente braquifacial, face mais curta, e a gente o alonga, dá um arqueamentozinho no nariz, aumenta o ângulo nasolabial, melhora, faz uma revitalização de lábio, volta o lábio da pessoa ao que ele era, porque a gente vai perdendo água, a gente vai perdendo estrutura no lábio, a gente devolve ao paciente vitalidade, transforma a vida dele em muitos aspectos, leva para ele ao processo de ele sorrir melhor, ele fica de bem com a vida. Então é isso que ele normalmente ele busca com a gente. E muitas vezes ele precisa reestruturar os outros aspectos faciais e quanto mais cedo melhor, para ele não ter que tratar todos os tecidos faciais num processo de chegar mais tarde. Se ele começar cedo é muito melhor. E quando a gente entende desses padrões, isso facilita a nossa vida. E a gente, como cirurgião dentista especialmente, que a gente começa a entender disso tratando oralmente, né? Se a gente também não é, a gente pode indicar os outros profissionais de saúde também entendendo disso. É muito bom para que ele faça uma harmonização dentro dos padrões estéticos e de beleza, porque a beleza a gente sabe que vem de dentro, tem muitos outros aspectos, mas quando é harmônico, quando a gente fala de harmonização, é isso, equilíbrio e harmonia dentro dos parâmetros métricos de uma certa forma. Não os parâmetros métricos, a gente não carrega eles debaixo do braço para falar quantas de medida a gente tem, mas a análise do profissional é muito importante. Como a gente sabe, na odontologia, que central ele é maior que lateral, do mesmo jeito, na harmonização orofacial, na facial externa, a gente sabe que o lábio superior não pode ser maior que o inferior. Ele pode ser igual, mas não maior. A gente sabe que a distância bizigomática, se ela for maior que a agoníaca, a gente dá essa característica de triangulação. Às vezes o paciente gosta de estar mais com a quadrangulação facial, com a distância bigoníaca um pouquinho maior, mas nem é isso, ele quer ficar mais quadrado, ele sente, né, que a face quadrada dá para ele uma característica de personalidade mais forte, ele gosta disso. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente no consultório que falou para mim que chegou, eu vou até passar ela para você se ela permitir depois, que a face era tão quadrada, e ela falou para mim, mas eu não vejo ela quadrada. Eu falei assim, mas ela é quadrada, seu dente é quadrado, sua unha é quadrada. Fui mostrando para ela isso, ela falou assim, nossa, mas é mesmo. Eu fui mostrando e medindo para ela, ela falou, como que a gente nem percebe isso? E tem aquela questão também, né, da gente não perceber muitas coisas, porque isso está tão dentro da nossa personalidade. Eu, por exemplo, eu tenho características dessa personalidade, mas eu quero tirá-las fazendo cachos, colocando óculos mais redondos, por conta dessa característica mesmo que eu tenho mesmo de personalidade desse perfil. Então, pessoal, tem alguma pergunta? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai propor para o paciente, em todos os aspectos, seja na odontologia, seja nos procedimentos de harmonização, bichectomia, fios faciais, implantes faciais com policaprolactona, hidroxiapatita de cálcio, ácido hialurônico, quaisquer outros que vão proporcionar ou transformar a face dele. Tem jeito de transformar, tem jeito de modificar, tem jeito.
Tem jeito de alterar alguma coisa? Tem. Tem jeito de levar a estruturação sem danificar a forma da face? Tem. Tem jeito de, às vezes, modificar alguma coisa que ele não gosta? Também tem. Tudo depende de medir, de analisar, de conversar, de entender o que o paciente quer. Mas padrão facial é nascido. Você nasce com ele e a gente consegue modificar durante o processo de crescimento com procedimentos da ortodontia, da cirurgia bucomaxilo, que aí seria cirúrgico. E agora, o que o harmonizador facial faz, né? É complementar isso com esses biomateriais sintéticos, bioidênticos, muitos, em que eles podem ser mais duráveis, de mais tempo de duração ou menos, e o paciente pode inclusive escolher, entender um pouco dele, conversar com o profissional e ver o que é mais adequado para ele dentro, com muita segurança. Hoje a gente tem aqueles melhores para cada um, a gente pode fazer testes. Então, masculinizar ou feminilizar, tirar alguma coisa que a pessoa não gosta, pode modificar você mesmo. Eu fiz um trabalho em você que você adorou, né? Você tem uma personalidade que você gosta de, gosta. Você na sua face o seu queixo é um pouco mais retruído. Você quis que eu colocasse ele dentro de uma harmonização de acordo com o seu nariz e boca, né, Soraya? E, além disso, rejuvenesce no processo de envelhecimento a gente nessa idade. Se eu reestruturo mento, mandíbula, malar e em várias áreas da face, colocando os biomateriais nos locais certos, a gente mantém a forma da face da gente. A gente tenta compreender esse processo de envelhecimento de uma forma mais agradável, identificando com aquilo que a gente vai mudando durante esse processo, de uma forma que a gente se reconhece melhor. Então, olha, não me enxergava. Por quê? A Soraya, ela tem mais ou menos a minha idade. Eu tenho 54, ela tem 58, Soraya. Soraya trabalha comigo. Agora, ela está no curso lá de Maringá comigo, que a gente está abrindo residência clínica avançada em Maringá. Curso de 12 módulos, quem se interessar, já estão as inscrições abertas. Outro curso também em São Paulo, que estão com as inscrições abertas, residência clínica avançada, de 8 meses para junho, e em Sorocaba, especialização, 59. Então, com essa idade, é muito bom que a gente reestruture mento, não para avançar, nem se você não quiser, mas para a gente reestruturar, refinar, suspender, fazer algumas suspensões e os ligamentos de retenção também que vão sendo perdidos, e todas essas estruturas, desde o osso até a pele, para que a gente consiga ir adequando aquilo que vai sendo perdido. Então, a gente vai fazendo, vai mostrando para o paciente. Por isso que esses materiais temporários é muito bom ser assim, não precisa ser tudo de uma vez, pode ser devagar. Eu mesmo faço mais devagar em mim para eu me reconhecer. Eu estou precisando muito de uma reestruturação e eu vou fazendo, e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nesse intervalo da minha vida por conta da minha classe 3, desse meu padrão 3, ok? Querem me fazer alguma pergunta? Eu passei por alguma? Pode me ajudar aí, quem esteve aí? Sim. Essa reestruturação a gente pode fazer com bichectomia e fios faciais no paciente que tem a morfologia bem redonda, enquadrada. A gente às vezes remove a bola de bichar, muitas vezes no paciente que tem uma masseter forte, e já aplica
toxina botulínica para modular a musculatura, também é maravilhoso. Depois a gente pode fazer suspensão com os fios faciais. Os meus cursos estão abertos. Residência Clínica Avançada em São Paulo, na PCD. Especialização em Sorocaba está aberto. 18 meses. Podem me contactar se precisar no Instagram, os meus assistentes aí, eu passar o WhatsApp eu ir diretamente para o website da escola ou Facebook APCD Sorocaba, Amo Maringá e APCD São Paulo. Instituto Marília Figueiredo Belo Horizonte tem os cursos livres de toxina e preenchimento, bichectomia, lipospapada aspirativa e outros mais. Estou agora com live toda quinta-feira às 7h27 e eu espero vocês falando sobre harmonização facial.